Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Olá a todos, eu sou Matheus e hoje vamos falar sobre a série O Mecanismo. Mais uma vez a Netflix coloca no seu catálogo uma série original brasileira, criada por diretores brasileiros, roteiristas brasileiros, atores brasileiros, enfim, o Brasil está aí em mais de 190 países através do serviço da Netflix. Falando de corrupção, mas tudo bem, né? Já que corrupção não é um privilégio só nosso, né? Do Brasil tem em todo lugar. Mas a série está sendo bem falada e o roteiro, ele fala de, principalmente, ficção. Tem o drama policial, tem uma narrativa meio uma narrativa, não sei se é grosseira, mas é uma narrativa diferente que muitos, assim, pelo que nós ouvimos falar, nem todo mundo tá gostando, mas nós gostamos. Tem romance, é uma série que ela te chama atenção pelo conteúdo, até porque o conteúdo tá tendo muito a ver com os nossos dias de hoje, apesar de a série tá falando de um começo lá atrás, assim, hoje, nos dias de hoje, estamos vivendo dias muito mais avançados em questão de lava-jato, corrupção, do que estamos descobrindo. A série não, ela tá lá no comecinho, de como eles começaram, que eles pensavam que eram atrás de um doleiro, coisa pequena, rincha de escola, mas não, eles não imaginavam que de uma coisa pequenininha a dimensão que ia chegar até os colarinhos brancos que nós estamos vendo hoje. Como eu disse, apesar de ser baseado em livros, em fatos reais, muito é ficção. Então, mesmo que nesses livros esteja descrito muitas coisas, lacunas sobram. E aí os roteiristas têm que preencher essas lacunas com coisas da cabeça deles. E é aí que eles viajam, por exemplo, o dia a dia, as intimidades, não estão ali descritas nos livros. Então eles têm que pressupor que as pessoas são ou não são daquela forma e criar uma rotina até para dar um pouco mais de empatia a quem está assistindo, né? Exato. Mostrar ali que são pessoas que têm os seus dramas, os seus casos, os seus amores, a sua rotina de vida, né? As suas decepções, não é? As suas doenças. Exato. E encaixar ali e mostrar que são pessoas como nós vivendo aquilo lá. O elenco é composto por muitos atores que não são tão famosos assim, mas que nós já vimos a carinha uma vez ou outra, mas que tem como os principais ali, os mais famosos. Tem o Emílio Hercílio Neto, o Henrique Dias e o Selton Mello. O Selton Mello, ele é bem conhecido, né? É até um dos meus atores favoritos. Não acredito que esse seja o trabalho que assim, me chamou mais a atenção dele, mas no elenco em geral tá todo mundo se encaixando e não tem quem sobressaia. Quem tá se sobressaindo mesmo, o Padilha deixa como foco a história, o mecanismo, a corrupção. E essa é a fantasia, essa é a criação dele, né? Uma característica muito interessante. O personagem principal não ser um ator, e sim, neste caso, a corrupção. Apesar que acaba se destacando algum, né? Que nem nos outros trabalhos, como nos outros trabalhos dele, a Tropa de Elite 1 e 2, em Narcos, que nós assistimos e gostamos bastante também. Acabou se destacando um artista, nesse caso o Selton Mello, ele se destaca um pouco. Mas eu não sei se é porque a corrupção, o tema tá tão atual, tá falando todo dia no jornal, já tá fazendo parte do nosso dia a dia, que você acaba ficando focado em saber de onde saiu daquilo, para onde vai, o que está acontecendo, que isto brilha mais do que a atuação, pelo menos na nossa opinião, né, amor? E o interessante é vocês assistirem junto com um guia, porque como é baseado em fatos reais, muitas vezes nós vemos lá e nós sentimos até uma semelhança com tal pessoa, mas não lembramos ou não sacamos diretamente quem é. Então é legal você ter o guia ali do Google. Procurando, né? Quem que é esse? Aí joga lá o nome. Isso, joga no Google. Quem é quem o mecanismo. Então toda vez que aparecer um personagem novo, se você buscar, você já vai ver, esse aqui é aquele lá. Porque tem personagens baseados em pessoas reais. E vale a pena assistir? O que você acha, amor? Vale a pena? Vale a pena assistir. Justamente com esse olhar, o olhar de telespectador, é como se você estivesse assistindo ali outro filme, outro seriado, alguma coisa americana, alguma coisa japonesa, sei lá. Assistam dessa forma, como telespectadores. É baseado em fatos reais? É baseado. Tem coisa de direita, tem coisa de direita, tem coisa de esquerda, tem coisa de esquerda. Mas relevem isso e assistam a obra. Isso que é o interessante.
Querendo ou não, abre um pouco nossos olhos para certas coisas, porque a gente acaba ficando muito inocente. Quando você assiste o jornal, você imagina uma coisa. E como assim, por mais que seja ficção, também baseada em fatos reais, você vê que não começou assim, eles não foram lá na política para ficar de um lado ou de outro, como às vezes tentam nos levar para o lado político, né? Que começou por causa de um político. Não, começou porque ele estava investigando um doleiro, e aí desse doleiro foi criando uma escada até chegar nos políticos. Mas não é uma série política, apesar de ter terminado na política. Dá pra entender, né? E uma das ideologias, uma das ideias que a série deixa, que é muito interessante, é justamente o nome da série, né? O mecanismo. Porque em determinado momento da série, isso não é um spoiler, assim, uma ideia, um conceito sobre corrupção de Padilha, é que a corrupção realmente é um reloginho. São várias engrenagens girando, fazendo a corrupção funcionar. E ela não tem ideologia, não tem partido, não é do PT, não é do PSDB, não é do PMDB. São todos. Quem tá lá vai ter que fazer a engrenagem girar, não importa quem é. Sobre a direção, ela é muito interessante, o do Padilha tem a assinatura do Padilha, né? Quem já assistiu Narcos, assistiu Tropa de Elite, até o Robocop, dá pra perceber que é do Padilha, né? Principalmente aquela parte de ter alguém narrando. Nós tínhamos lá o Capitão Nascimento, que narrava a Tropa de Elite. Nós tínhamos Narcos, onde parte era narrada pelos policiais. E outra coisa que chama a atenção que tem essa assinatura é porque ele tem aqueles acessos de raiva que, assim, todo mundo tem. E é o que a gente se identifica. Em algum momento você quer chegar lá, como numa cena que teve inicial da moto, você quer chegar, você quer quebrar tudo. Porque se você pode não resolver, se viu que aquilo é maior do que a sua mão pode alcançar, você precisa extravasar de alguma forma. E o Padilha faz isso nas obras dele. Ele extravasa em poucos momentos. Então eu acho que a gente acaba se identificando com isso também. Bom, então é isso. O Mecanismo, mais uma obra brasileira, tá aí na Netflix, 190 países têm acesso, nós podemos assistir, pessoas de outros países podem assistir, então é legal a gente divulgar coisa que é feita no Brasil. Mas fala de corrupção, só mostra coisa ruim do Brasil. Corrupção não é mais um tema exclusivo do Brasil, né? Temos isso. Não dá mais pra ser inocente, achar que só o Brasil é corrupto. O Brasil só o Brasil é o pai da corrupção, não é, né? Não é um privilégio nossa corrupção, ela tem em todo lugar. Por mais que aqui está extravasando, mas a corrupção tem em todo lugar. Exatamente. O brasileiro já está se sentindo fatigado disso, está de saco cheio disso, mas tem em todo lugar. Nós vemos que a Rússia está tendo casos, a China, os Estados Unidos e países pequenos, né? Venezuela, Bolívia e tudo mais. Então tá em todo lugar, não é exclusividade nossa. Quem, por exemplo, se algum americano assistir, vai se identificar em determinado momento, assim como nós nos identificamos com alguma parte da corrupção lá do House of Cards, né? De coisas que acontecem no House of Cards. Então sim, um americano também vai se identificar com uma coisa ou outra que acontece aqui, porque realmente é um tema que está escancarado no mundo. Aproveita então para colocar nos comentários se você gostou ou não da série. Nós temos alguns outros vídeos falando sobre algumas outras séries, algumas outras coisas que nós assistimos e curtimos. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Quem iria imaginar que uma casa de câmbio fureca em cima de uma lava-jato movimentava os recursos da campanha presidencial mais rica da história desse país? Vai rodar todo mundo.